Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Está aqui uma pessoa apaixonada por Jesus. Hoje eu achei um louvor que me definiu, que eu lembrei do Davidson, que fala assim: eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado e acordo no meio da noite te chamando. Porque eu estou apaixonada por Jesus. Ele é o meu maior prazer, eu o amo. E eu amo a sua palavra. E nessa noite nós estamos aqui, e eu queria que você, mesmo sente-se no seu lugar, e diga alguma palavra de amor para Ele. Porque eu comecei entrando no quarto e falando: Pai, eu te agradeço pelo seu amor. Obrigado porque você me ama. Porque para mim o amor por Ele era muito pouco. Então eu falei: Jesus, eu não te amo como eu deveria te amar, mas eu quero me apaixonar por você. Eu lembro quando, uns anos atrás, há muitos anos, eu olhava a Mara Maravilha falando de Jesus. Ela falava com uma paixão tão grande que eu chegava a ficar com um pouco de inveja. Assim, falei: meu Deus, como eu queria ter esse amor, essa paixão por Jesus. E eu aprendi a ir para o quarto e falar: Pai, eu vejo quão grande amor me tem concedido o Pai e me fez filha de Deus. Eu comecei a ir todos os dias e eu falava: Pai, eu vejo quão grande amor você tem me concedido. E o amor por Ele foi crescendo no meu coração. E hoje eu acordo apaixonado, passo o dia amando Ele, vou dormir desesperada. E no meio da noite eu acordo chamando Ele, porque Ele me amou primeiro. Eu descobri esse amor. Um dia eu estava em casa e eu falei: Jesus, demonstra o seu amor por mim. Eu sei que você me ama muito, mas eu queria que o Senhor demonstrasse de alguma maneira esse amor por mim. Foi nos dias que a gente passa por coisas e parecia que eu não estava me sentindo amada. Mas sentimento não me define. Mas eu não estava me sentindo amada e eu queria uma expressão de amor de Jesus. Quando eu cheguei aqui no culto pela manhã, Ele me amou declaradamente. Ele falou, parecia que só estava eu e Ele aqui, neste lugar. E o amor dele foi derramado sobre mim de uma maneira tão forte que mal eu conseguia andar. E hoje o amor dele foi derramado no meu coração. Por isso que eu sou apaixonada por Jesus e pela sua palavra. E nessa noite eu vim, que nós já viemos de alguns domingos passados, Deus derramou sobre nós ensinamentos de como nós devemos ser a partir de agora, quando nós conhecemos Jesus. Você viu que já dei isso de manhã. Ele fez a gente declarar coisas da nossa nova mentalidade em Cristo, para a gente mudar a nossa maneira de pensar. E Ele foi falando coisas, e a gente foi repetindo, e aquilo muda a nossa maneira de pensar. À noite não foi diferente. Parece que o Pai falou: vem aqui, que eu vou ensinar vocês agora, depois que vocês conheceram Jesus, como o que é que vocês devem pensar. A partir de agora, como que é que vocês devem ser. E parece que Ele trouxe a gente para perto e nos ensinou de perto. E quem estava aqui pôde sentir, porque eu costumo dizer que eu não gosto de ser plateia, eu gosto de fazer parte da história. Porque tinha multidão, Jesus falava por parábola. Aí os discípulos, quando Jesus estava sozinho, Jesus pegava e explicava tudo para os discípulos. Plateia, irmãos, decida ser discípulo, não queira ser plateia, porque plateia usufrui só do resultado. Discípulo ouve como foi que foi feito, o que é que acontece, os segredos de Jesus. Teve um domingo que eu faltei na igreja de manhã e a palavra estava sendo ministrada e eu estava em casa. Eu falei: ah não, Jesus, eu vou pegar um Uber e vou para a igreja. Não é possível que eu não estou lá. Eu não me conformava, mas eu não podia vir.
Mas eu me senti, falei, não, eu decido ser discípulo. Eu decido, eu não quero ser multidão. Eu não quero ficar em casa assistindo, não. Só se eu não puder mesmo. Só se eu não puder, porque nós que estivemos aqui, a gente percebeu, só nós sentimos que estávamos aqui. Pode, às vezes não tem jeito, por causa da pandemia, algumas pessoas que não podem, mas quem puder, não falte nos cultos, irmãos. Porque o que a gente recebe nesse lugar, não dá para falar. Não dá para descrever. Eu, em casa, para mim não é a mesma coisa. Então eu decido ser parte da história. Porque os atores, eles têm mais trabalho, porque eles vão estudar um texto, eles vão ter que participar, mas eles fazem parte da história. Eles sabem como foi que aquilo aconteceu. Ele tanto usufrui do resultado, como ele participou da história. E que nós sejamos discípulos e não multidão. Quando Jesus dizia parábola, acho que alguns falavam, esse cara está ficando louco, o que ele está falando, não dá para entender nada. Os discípulos ficavam, meu Deus, estou doidinha para ele ficar sozinho, para me saber o que ele vai me explicar. Eu estou doidinha para ele ficar sós com a gente, porque ele vai explicar tudinho para nós, nós vamos saber os segredos. Então, que nós possamos decidir isso, ser discípulo e não multidão. E para ser discípulo de Jesus, a boca fica seca aqui em cima. Eu estava tensa, mas Jesus me abraçou ali atrás e parece que derramou um bálsamo sobre mim. Foi maravilhoso, aquilo saiu, parece que foi tirando Jesus através de uma irmã, porque Jesus está em você. Então, quando você abraça um irmão, Jesus abraçou ele. Jesus tirou de mim toda a tensão. Quando a irmã me abraçou, Jesus falou, eu estou te abraçando, fique livre. E eu estou livre para a glória do nome de Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele tem que pensar como Jesus pensa. E nós tivemos alguns direcionamentos no domingo. Eu não sei se vocês continuaram declarando aquela declaração que a Dilson falou do eu nunca. Que aquilo ali é para ser repetido inúmeras vezes. Porque eu estava estudando hoje e eu estava vendo sobre pensamento. Porque a Bíblia fala muito sobre pensamento, sobre pensar. Como o homem está na sua alma, assim ele é, e alguns outros versículos. E eu estava pensando nessa declaração, e eu fui ler um livro de uma neurocientista cristã, e ela disse assim, para desintoxicar o cérebro, precisa de um estilo de vida rigoroso, disciplinado e deliberado, em que há renovação da mente e não uma atividade esporádica. Irmãos, nós não devemos dar mole para a nossa mente, não. Porque a nossa mente, ela nunca para de pensar. Eu sou uma pessoa que penso demais. Eu penso tanto que eu fico agoniada de pensar. Então eu pensei assim, se eu penso demais, Deus me fez assim, o que eu vou fazer com isso? Não posso arrancar minha cabeça, senão eu não vou viver. Então eu tenho que fazer uma coisa, eu vou pensar o que é certo a partir de agora. Eu não vou deixar minha mente vagar, porque o pensamento, ou ele te transforma, ou ele te deforma. De alguma maneira você vai ser transformado. Ou você será deformado, ou você vai ser transformado. Então é melhor ser transformado pela palavra de Deus, já que nós temos um manual recheado de renovação da mente, então é melhor a gente desintoxicar a nossa mente pela palavra de Deus. Porque a neurocientista, ela diz que o subconsciente, o pensamento no subconsciente, ele não tem como sair na mente inconsciente. Na memória inconsciente não se muda, mas se ressignifica. Você pode pegar um pensamento, algum trauma que te causou lá atrás, e você traz hoje e dá um outro sentido para isso. O que nos lembra isso? Abraão. Abraão era um cara estéril, velho. Ele e a mulher já não tinha mais jeito. Só que ele recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra e ele decidiu
Quando ele olhava para o seu corpo, a Bíblia diz que ele não desconsiderou o seu corpo já envelhecido. Mas sabe o que ele fez? Quando ele olhava para ele, para a sua impossibilidade, e a mente dele via falando assim: você vai conseguir, olha a sua idade. Ele olhava para Sara, piorou, porque a gente não se vê, mas a gente vê o outro, né? A gente vê quem está mais velho, a gente olha no espelho. Só quando a gente olha no espelho. A Bíblia mesmo diz que a gente olha e logo se esquece. A gente esquece que a gente envelheceu, mas o outro a gente fala: meu Deus, fulano está tão velho. Só que o outro que me vê, eu não vejo ele. E quando ele olhava para Sara, que ele conhecia a mulher dele, ele falava, ele deveria, a mente dele, você acha que não pensava, é impossível. Só que ele decidiu acreditar no que Jesus disse. Sabe o que ele fez? Ele tinha uma palavra. Quando esse pensamento vinha, ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Quando ele olhava para o seu corpo amortecido, ele dizia glória a Deus. Quando ele olhava para o seu corpo amortecido, ele dizia glória a Deus. E aconteceu com ele isso daqui. Foi um exercício constante. Foi mudando a mentalidade dele. Tem um outro artigo que diz assim, cientistas estão descobrindo que os caminhos preciosos pelos quais mudança no pensamento humano funciona como sinais que atua a expressão genética, o qual produz depois mudanças em nosso cérebro e corpos. Nossa composição genética muda a cada minuto, baseada no que estamos pensando e escolhendo. Portanto, seguir o conselho de Filipenses 4:8 terá profundo impacto regenerativo de cura em nossos corpos e mentes, pela mudança da nossa expressão genética. E aqui, a fala de Abraão, ele mudou a mentalidade dele, ele decidiu acreditar, ele saía lá fora, ele olhava para o céu e falava assim: a minha descendência será como as estrelas do céu, porque ele pegou a palavra de Deus. Só que ele tinha a palavra de Deus. Então ele mudou a mentalidade dele, ele mudou, o corpo dele mudou, viu um milagre. Porque Deus deu uma palavra. Nós temos um corpo, uma mente, um cérebro. E Deus, ele atua em tudo isso daqui. Então o que Deus fez? Deus deu uma palavra, ele acreditou naquilo e ele se fortaleceu, o corpo dele foi revigorado. E nós vemos na história tudo o que aconteceu. Mas Abraão tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele pegou a palavra e tinha. Sabe, irmão, que nesse tempo que nos foi dado esse privilégio de nós todos lermos a Bíblia junto. Eu não sei para vocês, mas eu não sei, parece que eu nunca li a Bíblia. Mudou. Eu vou lendo e Deus, ele vai me enchendo de uma tal maneira, aquilo vai se renovando. O meu prazer é tão grande em ler, em reler, que eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é a palavra me moldando. Então, se eu não me exponho à palavra de Deus, não tem como mudar o pensamento, porque nós estamos expostos ao mundo, que é muito real. O mundo é muito real e nós estamos expostos todos os dias. A tendência é eu pensar de acordo com como o mundo pensa. A tendência é eu pensar. E nós não entendemos. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa mente não para. E é isso que nós vamos ser. Tem um pregador que diz que é assim, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Dependendo do que você pensa, é assim que você vai reagir. E nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus todos os dias. E não pode dar mole para a nossa mente. Você precisa pegar a palavra de Deus e todos os dias colocá-la diante de você. Decida isso, irmão. Porque um hábito de não ler, você só vai ser preenchido com outro hábito, de ler. Então, no começo, pode ser que seja difícil. Pode ser que você, eu não vou, não tive tempo. Mas faça força. Eu te digo uma coisa, você vai se apaixonar por Jesus de um jeito tão grande, que você vai ficar desesperado. Eu lembro quando eu me apaixonei pelo Natanael, eu passava perto dele, meu coração acelerava, eu tremia, suava as mãos. E é isso que eu posso descrever sobre o que eu estou sentindo ao ler a Bíblia.
Me apaixonando. E quando a gente se apaixona por Jesus, sabe o que acontece? A primeira coisa que você quer ser é uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor, um servo melhor, porque isso agrada a Ele. Porque apaixonar por Jesus não é só aquele sentimento de acelerar o coração, é falar assim: eu quero seguir as palavras dEle, eu quero que Ele olhe para mim e se agrade de mim. E isso só cresce em um relacionamento. Eu lembro que eu e Natanael, que a gente fala que a gente não lembra direito onde a gente se conheceu de fato, a gente só lembra que já se conheceu, a gente não lembra o dia nem a hora. Mas isso foi se desenvolvendo. E hoje a gente começa o quê? Começa se olhando, daqui a pouco troca telefone, daqui a pouco você está conversando, daqui a pouco você marca um encontro. Relacionamento que gera paixão. E eu quero dizer, irmãos, nós precisamos nos relacionar com a palavra todos os dias. Não dê trégua para você, porque o diabo não brinca. Ele quer que você fique, não deu tempo para ler hoje, não é, Deus vai te perdoar, você vai continuar sendo amado, mas você não vai usufruir daquele pão. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Ele tem o pão na palavra, fora que, né, a nossa alma, a nossa mente precisa o quê? Ser renovada. Então se eu não me expor todos os dias, eu não consigo tirar aquela velha natureza, a alma, porque a gente vem para Jesus, nosso espírito é recriado, era para Ele dominar, que Ele domina, mas tem hora que a gente deixa a alma dominar. E você começa, se você se expor todos os dias, aquela água que é a palavra, você olha e fala: meu Deus, eu estou nessa situação. Outro dia a gente estava assistindo o Gênesis lá que começou, eu vi várias coisas do Adão caído em mim, irmãos. Eu olhei, até falei para minha filha: gente, estou com vergonha, porque tem hora que eu estou igualzinha a ele. E eu nasci de novo, não pode mais isso acontecer comigo. Então eu vou me expor à palavra mais e mais. E no dia da reflexão que tem, não é para a gente falar: ufa, não vou ler nada hoje. Filha, seja curioso. Faça como os discípulos. É aquele dia de descanso que Jesus estava descansando, falava assim: não, Jesus, você vai ter que me explicar isso. Não para nem um minuto, porque o mundo, o diabo não para. Nós não podemos faz igual a Josué, não deixe se apartar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Toma cuidado para guardar tudo que nele está escrito. O seu caminho vai prosperar. Quando eu me exponho à palavra, quando eu renovo a minha mente com a palavra e começo a me apaixonar por Jesus, irmãos, você começa a amar todo mundo, é incrível. Você olha para um com defeitos e fala: meu Deus, não consigo. Eu queria até ter raiva de fulano, mas para mim não dá. E essa nova mentalidade que a palavra de Deus vem, lava a nossa mente e nos ensina a pensar diferente. Porque não adianta, irmãos, pensamento é tão forte que você chega a sentir sentimento de morte. Eu mesmo, quando eu tive os tempos que eu tinha crise de ansiedade, eu pensava alguma coisa e às vezes você nem sabe o que você pensou, porque vem assim, ó, mas com certeza tem alguma coisa que te leva àquele estado. E nós precisamos começar a pensar no que estamos pensando. Não fica aí com a sua mente vagando, achando: meu, por que eu estou pensando isso? Filipenses 4:8 diz: tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Vamos ler, irmãos? Vocês podem abrir a Bíblia comigo, porque a gente precisa ler a Bíblia, porque confirmar na palavra de Deus aquilo que está sendo falado. Porque nós somos homens suscetíveis a erros, e tudo que eu falar aqui, vocês olham para a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Às vezes a gente pode se equivocar, mas vocês confirmem na palavra de Deus, não deixe. Sumiu até Filipenses aqui, mas eu vou achar.
Irmãos, vamos ler 4:4, porque a gente vai lendo, aí eu vou subindo. Mas o que diz em cima? O que diz quando vê? Eu já li o capítulo inteiro. Mas vamos ler a partir do 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Como que eu penso nessas coisas? Porque, sabia que você tem que ler a Bíblia perguntando, mas que coisas que eu tenho que pensar? Nessas coisas. Quando um pensamento vir na sua cabeça, pensa, é amável? É de boa fama? Traz algum louvor? Se não for, desocupa a minha mente, porque eu só quero pensar o que é agradável, o que é de boa fama, o que traz algum louvor. Eu não quero, porque se você pensar, qualquer pensamento, pense no que você está pensando, não deixe o pensamento vagar, porque você vai deixar de acreditar até no que Deus disse. Porque Eva lá no jardim, ela foi enganada, porque ela deixou se levar pelo sentimento dela. E nosso sentimento é tão forte que parece que é verdade, tem hora. Parece que eu sou aquilo que eu estou pensando. Só que examina a palavra de Deus e veja se você é aquilo que... A Bíblia diz que nós pertencemos a um reino de justiça, paz e alegria. Quando você não tem paz, está pensando em algo que te tira a paz, isso não pertence ao seu reino que você pertence. Quando você não tem alegria, pode até ser uns momentos que eu não tenho alegria, mas eu não vou me deixar. Eu não sou triste, eu sou alegre. Eu posso estar triste um dia ou outro, mas eu sou alegre. Nós ouvimos aqui que Deus não pode mentir, irmãos. Se Deus falar que essa cadeira é de plástico, ela vai virar de plástico, porque Deus não pode mentir. Nós ouvimos a Deus falando domingo que a palavra de Deus muda os fatos. O que eu estou sentindo? E o que a palavra de Deus diz para mim? O meu fato é o que a palavra de Deus diz. Mas você sabe o que a palavra de Deus diz? Você tem se exposto às Escrituras ao ponto... Eu beijo minha Bíblia, eu abraço ela e falo, eu te amo, eu amo a palavra de Deus, eu sou apaixonada por essa palavra, dela depende a minha vida. Pai, não deixe eu um dia sem me expor a ela. Eu amo, eu quero aprender, me aprofundar. E sabe o que é bom? Quando você vai lendo as Escrituras, nunca... Porque se você lê um livro... Possa ser que já li isso daqui. Tem coisa que você leu 10 vezes e fala, nunca li. Eu não sei, eu nunca passei por isso aqui. Eu acho que eu nunca li isso aqui. Porque ela se renova. Então, todos os dias você tem aquela água que lava a sua alma. Tem alguma área da minha alma que está suja? Eu me exponho à palavra triste, alegre, querendo, não querendo. Eu falo para o Mateus, mas eu não quero. Eu falei, filho, essa opção não existe. Você tem que querer. Você vai ler de qualquer jeito. Porque ele ainda é pequeno, e se eu não fosse um remédio amargo para curar uma enfermidade, eu não daria para ele. Ele era obrigado a tomar. Então eu falo, você vai ler a palavra, porque você é um grande homem de Deus. Eu sei o propósito que Deus tem na sua vida, e eu sei quem Ele é. E eu sei o quê? Que Ele nas mãos de Deus é um instrumento poderoso para destruir as obras do diabo. Mas se vacilar, o diabo pega também esse instrumento e destrói o que Deus quer destruir, o que Deus fez. A gente não pode vacilar. Eva tinha tudo. Ela considerou uma coisa que ela ainda não tinha. Considerou, parou para pensar. O diabo fez ela acreditar que o sentimento dela era o Deus dela. Ela tinha que saciar mesmo aquele sentimento. Afinal, por que Deus mau é esse que te dá tudo? Só uma que Ele não te dá, Ele é muito mau.
E às vezes a gente está considerando as coisas que uma coisa que nós não temos, e nós estamos desconsiderando tudo que nós temos. E Eva desconsiderou, e deu no que deu. E isso perdurou até hoje. Hoje, mais do que nunca, os homens querem viver por sentimentos. Afinal, eu preciso ser feliz. Eu estou desejando isso. Por que você é assim? Porque eu sinto dentro de mim que eu sou assim. Mas o que a Bíblia diz para você? Vamos ler a Bíblia? Para ver o que ela diz para nós? Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, a maneira de pensar segundo a carne vai me produzir morte. Pode ser um pensamento bobo, irmãos, pode ser qualquer coisa. Aquilo ali vai te produzir morte. Você não pode vacilar com a sua mente, porque nós não estamos experimentando um mover de Deus poderoso nessa terra, porque nós cristãos, a gente ainda não entendeu, a gente ainda não está vivendo de acordo com o que a palavra de Deus diz, que em Romanos diz o quê? E não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, você tem noção do que é transformar esse século? Você olha essa humanidade, a gente sabe o que a gente fala? Não tem jeito não. Não vai ter jeito não. A gente olha se multiplicando a iniquidade, e nós, igreja de Cristo, que tínhamos que ter uma mentalidade do reino de Deus. E a Bíblia diz que nós vamos transformar pela renovação do vosso entendimento. Eu posso não transformar o mundo, mas quem está perto de mim, irmão, em nome de Jesus, vamos transformar eles. Paulo diz, rogo-vos por irmãos, não vos conformeis com este século. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, se você tem uma mentalidade de... Olha, gente, eu estava conversando com uma vizinha minha hoje, ela falou assim, eu tenho um vizinho lá no Pernambuco, não sei onde ela... que ele é crente mesmo, mas aqueles crentes mesmo, não é aqueles crentes que vai na igreja e não é crente não, é aqueles crentes mesmo, irmãos. Isso, sabe o que acontece? A gente fala, tudo que a gente faz é só porque a gente é crente, todo mundo fala, mas é assim, o mundo espera que você tenha uma mentalidade de filho de Deus. Não tem mais como você estar em Cristo e você ter atitude, porque lembra que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Eu vou pensar e eu vou agir exatamente como eu estou pensando, porque não é um pensamento esporádico, é um pensamento que você vai amadurecendo ele. A Bíblia diz que a mentalidade da carne gera morte. Não adianta, ou a gente vai ser radical com o nosso pensamento, ou você vai viver meia boca com Cristo. E eu te digo uma coisa, domingo passado, eu decidi isso, irmãos, eu estou falando porque eu decidi ter uma vida que eu não vacilo com a minha mente. Mais um pensamento bobo, Mateus até ri de mim, mas eu não exijo isso de ninguém, mas eu exijo de mim, eu não quero mais. Você olha para um irmão, às vezes a gente fala, o irmão não gosta de mim. Esse irmão não gosta de mim não. Ele te falou isso? Questiona. Sabe por quê? A mente mente. Então, às vezes você pensou, aquele irmão não gosta de mim, mas por quê? Ele te falou, pergunta para você, ele me falou, peraí, por que eu estou pensando isso do irmão? Ele me falou isso? Não me falou. Mas o jeito dele é que não gosta, porque a mente vai arrumar uma desculpa para tudo. O jeito dele é que não gosta, mas
decidi ter uma vida com Deus, que eu vou acessar o melhor dele. Eu não sei como eu vou fazer, mas Deus vai me ensinar eu acessar o melhor, mesmo naquele irmão que não gosta de mim, eu vou conseguir acessar. E se ele não me falou, então eu já tenho um ponto ao meu favor. Ele não me disse que não gosta. E se ele me disser, eu vou falar: por que, irmão? O que eu te fiz? A gente vai. Mas se ele não falou, gente, é coisa da sua cabeça. Isso é o que você tem dentro de você e você acha que o outro tem, mas é coisa da sua cabeça. Ninguém te falou. Você vê como a sua mente vai? Porque a mente mente, ela te engana. Olha o nome dela: mente. Desconfie de todo pensamento que vier na sua cabeça, que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Não dê vazão a isso, desconfie. Faça pergunta para a mente: por que eu estou pensando isso? Isso é bom? Isso é de boa fama? Isso traz algum louvor? Então não pertence mais à minha natureza. Porque se você for para um país e você estiver num lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, onde só se fala inglês e você não tem essa habilidade de falar inglês, vai virar uma bagunça. Você não vai entender nada, você vai ser o estranho lá. E às vezes a gente está no reino de Deus, com a mentalidade do mundo, e quando eu penso, o meu corpo reage geralmente de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então eu vou ficar meio no mundo e meio de Deus. Irmão, não é à toa que Jesus disse que Ele é o cabeça da igreja. Porque a cabeça é que comanda o corpo. Isso eu estou falando porque, sabe por quê? Eu mudo a minha mentalidade e você não muda, você me atrapalha. Porque nós temos, Cristo é o cabeça da igreja, então é a nossa cabeça. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Quem encosta em mim, eu já decidi, ou vai me odiar ou me amar para sempre, mas vai ter que mudar a cabeça, porque eu não vou aceitar gente perto de mim que não quer mudar. E isso é fácil, isso é só você pegar, receber o Jesus. A Bíblia diz assim, ó: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Então, primeiro de tudo, você precisa desejar o leite, que é o quê? Que eu vou trazer isso como vir à igreja. Por quê? Porque leite é processado em alguém, na mãe. Leite é processado na mãe e a mãe dá para o filho. Então, é um dependente de mim, enquanto ele é criança, que eu estou amamentando ele. E a igreja tem esse poder de dar o leite para você. Então, o mínimo que você pode... Quer crescer? Não entende nada da Bíblia? E também não está conseguindo ler? Participe de todos os cultos. Porque você, no mínimo, vai ter o leite que alguém te deu. Porque quando eu cresço, filho, aí você experimenta do alimento mais sólido. Que a Bíblia diz que o alimento sólido é para quem cresceu. Que eu vou ler aqui, porque é muito importante essa parte. Então vamos terminar aqui, ó. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito de Deus está vivo. Aí aqui embaixo fala assim, ó: se fizeres morrer os atos do corpo, viverão, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a gente tem que começar... Esqueci de desligar o celular. A gente tem que começar a ter essa mentalidade de Cristo. E a minha mente só vai mudar quando eu me expor à palavra. Vamos ler aqui, ó, Romanos 12, 2. Vamos ler, porque a palavra de Deus ela tem que ser exaltada. Porque a ciência, sabe o que acontece com a ciência? Ela muda todos os dias.
Uma coisa hoje é aquilo, amanhã é aquilo outro. Então a gente olha para a ciência e tem muita coisa boa, muitas coisas que a gente deve. Mas a palavra de Deus, quando a ciência diz, ela já disse há muito tempo atrás. Eles só estão se moldando a palavra, eles estão tendo que se dobrar e falar, não tem jeito, é a palavra de Deus. Então, vamos ler aqui, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. E é eu que tenho que fazer isso. Se eu não mudar a minha mente, e depende de você, irmãos, depende de nós. Deseje isso, queira isso, não aceite mais. Não aceite. Não dê trégua, não aceite mais, não pensar de acordo com a palavra de Deus, não tem como. Quando você pensar uma coisa que ficar te sufocando, e você não tiver recursos internos, porque quando eu me exponho a palavra, irmãos, eu te digo uma coisa, até numa folha de uma árvore você vai ver a palavra. Você fica meio doido, você vai endoidar, mas é maravilhoso isso. Porque você olha, você fica expondo a palavra, as coisas para você, parece que é tudo, muda tudo. As pessoas são diferentes. Você começa a atrair o amor das pessoas, porque a palavra me cura, e eu curado, eu atraio gente curada. E as pessoas que amam, aí os outros falam, por que as pessoas te amam desse jeito? Filha, eu não faço nada para isso. Eu só decidi viver uma vida na palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra de Deus, Jesus, se fez carne e veio andar na terra. Agora é você que tem que fazer isso. Você tem que se amoldar tanto a palavra, que você vai ser a palavra de Deus encarnada, andando na terra. E quando te olharem, vai falar, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu já decidi, que eu falei, Jesus, eu não, né? Se a gente fala mas é o Espírito Santo. Eu quero ser como Enoque. Quando olharem para mim, fala, e Selma andou com Deus, até que não mais foi vista pelos homens. Eu quero que olhem para mim e falem, é Jesus ou é a Selma? Irmão, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida, e queira isso, não tem outra opção. Já que você está aqui, mergulha de vez, para de molhar só os pés. Já que você entrou, mergulha, perde o controle, deixa as águas te levar. Perde o controle, isso é maravilhoso, perde o controle. Nada mais te importa, dinheiro não mais te importa. Se eu não trabalho, eu falo, glória a Deus, Jesus, eu vou poder ficar na palavra o dia inteiro. Se não chega uma cliente, infelizmente eu falo, meu Deus, que bom, Jesus, porque é o Senhor que me sustenta mesmo. E eu, no salão mesmo, eu pego a Bíblia, começo a ler, e eu pego e falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me falta, porque o Senhor é o meu pastor. Não é o meu trabalho que me sustenta mais. Você não quer nem ganhar dinheiro muito mais. É a consequência de andar com Deus, é você ser próspero. Mas isso não te importa mais. Começa a ficar... As coisas não são mais importantes como era. Eu não considero essas coisas do mundo tão essencial para mim, porque é o fôlego de vida. Eu digo que Davi falava, minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Você já pensou uma coisa dessa? Quando a sua alma suspira por Jesus, você já se envolveu tanto com a palavra, mudou tanto a sua mentalidade, que você está tão envolvido que a sua alma ela já clama, meu Deus. Domingo o culto foi tão poderoso que eu falei para o meu irmão, você já teve a sensação de querer ir embora? O sentimento de, meu Deus, se eu fosse embora agora, seria maravilhoso. Eu não pensei em ninguém. Eu estava tão amando Jesus ali, que eu queria mais ficar perto dele, o mais perto possível, que eu tive um sentimento de querer ir embora dessa terra. Porque isso para mim não importa mais.
E a gente tem que mudar todos os dias. Eu não digo que não passa pensamento errado na minha mente, nem que eu acordo tem dia mal, Jesus. Aí eu não aceito, irmãos. Eu já levanto com o celular assim, sem o óculos, já pegando a palavra de Deus e colocando diante dos meus olhos. Porque eu não vou dar trégua mais para a minha mente, para a minha alma. Ela vai ter que se dobrar à palavra de Deus. Porque eu decidi viver uma vida com Deus. A gente vai passar coisas, porque as pessoas, tem gente que não vai te aceitar mais, porque você ficou estranho. Mas Jesus também, o pessoal não aceitava ele não, tanto que crucificaram. Só que Jesus não estava nem aí, Jesus fazia o que tinha que ser feito. Jesus, ele falava por parábola e ia andando. Quem quiser que venha entender, porque eu não vou explicar para vocês não, que vocês não é hora de vocês entender não. Se vocês entenderem, se vocês não quiserem, porque a Bíblia diz assim, e os discípulos e alguns da multidão iam perguntar para ele o que era aquilo. Então tinha os curiosos da vida. Nós temos que ser assim, não se contenta com aquela palavra que veio domingo, mexeu com as minhas emoções, foi maravilhoso, foi poderoso, aquilo, mas chega segunda-feira, você tem aquele sentimento horrível e você começa a ficar esmurecido. Meu Deus, eu queria morar na igreja, porque em casa é tão diferente. Mas se você morasse aqui, se você estivesse sozinho aqui dentro, ia ser igual lá na sua casa, porque isso acontece quando o corpo se reúne. Você imagina um corpo reunido, todos com a alma restaurada, irmãos, com uma mentalidade na palavra. Isso começa o quê? Isso começa do pouco. Se expõe à palavra de Deus. Isso começa, eu preciso mudar. Você não pode mais pensar como o mundo pensa. Não tem como mais, não tem. Não, dê um jeito e fala, não quero mais, Deus. Eu não, irmãos, eu orei hoje, falei, Jesus, coloca nos meus irmãos essa paixão. Eu não sei explicar isso, mas sabe o que acontece? Eu falei para Deus, Pai, o que eu vou falar hoje lá? O Espírito Santo falou para mim, fale aquilo que se tornou vida para você, o que está vivo dentro de você, porque você só recebe de mim aquilo que está vivo em mim. Porque às vezes Deus traz uma palavra, aquilo não amadureceu ainda, eu trago, alguns até recebem. Mas irmãos, eu declaro sobre a vida de vocês uma indignação de não viver com uma mentalidade diferente da do mundo. Em nome de Jesus. Se alguém tentar te tirar, você fala, não serve para andar comigo, desculpa, outra hora a gente se encontra por aí, eu estou me restaurando. Porque o mais importante, porque a Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, eles aguardam, eles esperam. Um amigo seu, às vezes, que está andando com você, eles esperam que você seja diferente. Meu marido espera que eu seja diferente. Tanto quando o irmão faz algo na igreja, a gente se fala, meu Deus, por que fizeram isso? Às vezes a gente até fala, mas sabe por quê? Porque a gente espera de você que a sua natureza seja de Cristo, que a sua mentalidade mudou. A gente espera, mas o que a gente faz? A gente vem para a igreja, recebe Jesus e não se expõe à palavra. Não tem outro meio de mudar a mentalidade. Você vê que o cientista falou aqui, Como eu destruo fortaleza? Isso é num livro de neurociência. Pensando certo. Então, e não é eu penso hoje, não, irmãos. Quando a situação vier, sabe aquela situação que você fala, não vou conseguir não. Fulano não dá certo não. Você presta atenção no que você está pensando e seja esperto. Essa semana a Natânia estava falando, mãe, Jesus era tão inteligente. E antigamente, a gente tinha que cristão tinha que ser aquela pessoinha, né, coitadinha, bem humildezinha, bem. Filho, nós temos uma mente brilhante. Porque nós somos tão brilhantes que Deus nos fez, que Ele deixou esse livro aqui todinho
para a gente se expor a Ele, Ele não deu tudo de mão beijada. Você vê que a arca, Deus sempre quis que o homem cooperasse com Ele. Estava ouvindo uma pessoa, e um ministro, e ele falando assim, que ele chama o filho dele para lavar o carro. E no dia que ele chama, o carro fica mais sujo do que limpo. Ele tem que fazer tudo de novo. Mas pela comunhão de estar com o filho, ele quer que o filho suje o carro. E Deus é assim. Deus quis que Noé construísse a arca. Deus podia fazer assim a arca, mas ele deixou 100 e tantos anos. Noé errou, fez isso, aquilo, mas ele quis a cooperação do homem. Irmão, Deus ama a gente demais. Nós somos muito amados. Pense em alguém que te ama, que foi lá e fez tudo, sem você nem saber, que nós nem estávamos lá ainda. Mas por você, por mim, para os que vão nascer. Ele pensou em todo mundo e ele não teve benefício nenhum. Quem ama? Quem de nós vamos amar, por exemplo, uma pessoa que não nos beneficia em nada? Aliás, né? Fez um monte de coisa errada. Que amor é esse? Você precisa conhecer. Precisa conhecer. E é um amor tão profundo que você conhece um pouco e você fala, não, é pouco, tem mais. Começa a nascer em você aquele tem mais, e eu quero mergulhar mais. Aí você começa mais um pouco do amor. Sabe por quê? Porque às vezes você está naquela situação difícil, terrível, que era para você estar desesperada, e aquela paz de Deus sobe em você, aquele amor. Deus derrama um amor por você e você fala, meu Deus, por que eu estou assim? Até estranho, porque eu devia estar desesperada. Mas Ele nos amou tanto, que às vezes você se envolve com a palavra de Deus, muda a sua mentalidade. Às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, e eu recebo aquele convite sutil. Vamos para o secreto, irmãos. É um convite que é irresistível. Não tem como não ir. E isso a gente adquire na intimidade. A intimidade com Deus me leva para Ele, eu chego lá, parece que eu vou morrer, meu coração acelera, eu não tenho como sair dali. É extraordinário, irmãos, porque o nosso chamado principal é ser filho de Deus. E para ser filho eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu não posso mais pensar segundo o mundo, nem o pequeno pensamento, nem como a Dilson leu, eu nunca. Isso não pode mais passar. O eu nunca que pode passar, eu nunca posso pecar, eu nunca posso deixar de orar, ficar sem orar, eu tenho que orar todos os dias. E isso vai um pouquinho lá na intimidade. E se você começar a ler a Bíblia, às vezes você não tem nem mais, você começa a se envolver com a palavra, você fala, meu Deus, não, essa palavra aqui, Jesus, eu não aguento, eu preciso ir lá te agradecer. Aí você vai para o quarto, leva a sua palavra, leva a Bíblia. E você começa a ouvir. Você abre uma palavra e você começa a declarar para Deus. Porque eu comecei a falar para Deus que eu amava Ele, porque eu falava, Jesus, o amor, eu não sei, essa palavra, eu te amo, é muito pouco. Então, e quanto mais você fala, obrigado pelo seu amor, você ama Ele. Acontece algo que, quanto mais você declara o seu amor, você agradece pelo amor dele, você começa a amá-lo mais ainda. Isso é extraordinário. Isso acontece quando a gente você decide mudar a sua mente. E não é mudar, é transformar. É como se você pegar uma forma redonda e você querer encaixar algo quadrado. Filho, vai doer. Porque tem hora que a sua alma, que não foi restaurada em algumas áreas, para consertar dói. Vai doer, você vai tentar se encaixar naquela forma que Jesus, você vai entrar aí. Porque essa é a sua mentalidade hoje. Eu falo, meu Deus do céu, tem certeza? E principalmente, sabe aonde? Lá na sua casa. Que a gente precisa começar a mudar lá. Sabe o nosso primeiro chamado? A gente fica preocupado com o propósito, que eu preciso ir para onde, ir para cá.
a sua mente começa a mudar, quando você começa a pensar diferente e se envolver com a palavra, que não tem outra opção a não ser se envolver com a palavra para você começar a pensar diferente. Não tem outra opção. Você começa... Fugiu o raciocínio. Mas você se envolve... em casa. Você começa a mudar em casa. O meu primeiro chamado é ser uma melhor esposa, uma melhor mãe. Essa é a minha parte. A parte dos filhos. Filhos, tem uma palavra para os filhos. Então, se você é filho, comece sendo um bom filho. Comece, mesmo que a gente às vezes não quer, porque não é fácil, tem hora. Eu não vou falar que é tudo bonitinho, fácil não, porque, filha, você rasga a carne, tem hora. Você precisa ser. Então, quando eu começo a querer mudar na minha casa, as coisas começam a mudar fora também, em todos os lugares. Então, o primeiro chamado que nós temos que ter, a primeira mudança é em casa. Sendo que Deus me chamou para ser mãe. Eu não tenho mais pai, nem mãe. Então, eu vou ser a melhor mãe, a melhor irmã, a melhor filha de Deus. É assim. E as coisas vão acontecendo. Porque Deus não vai confiar algo grande para você se você não foi nem dentro da sua casa, você não mudou. Isso muda, e não é eu mudar. Eu não sei o que acontece direito, mas eu te digo uma coisa. Se expor a palavra, começa a ficar bom até limpar a sua casa. Começa a ficar leve. Você fala, meu Deus, antes eu me matava. Meu Deus, e nada ficava organizado. O negócio começa a ficar tão... Você fala, meu Deus, não, tinha um demônio aqui. Alguma coisa mudou. Começa a ficar leve. Você fala, meu Deus, ser mãe começa a ficar leve. Lavar louça começa a ficar leve. Passar, que eu não gosto, mas começou a ficar leve para mim. Isso é porque, o quê? A partir da hora que eu me exponho à palavra de Deus. Irmão, ler a Bíblia é ler, parar e ler. Eu começo a ler, algumas dúvidas que eu tenho, eu ponho um ponto de interrogação, escrevo, e depois eu vou lá, mas aí eu continuo lendo. Teve um dia que eu passei 14 dias lendo o livro de Hebreus. Sinceramente, até hoje, eu não conseguia sair. E eu passo por ele me atrai. Eu falo, não, peraí, porque eu preciso ler outro. Mas a palavra de Deus é apaixonante. Se eu posso te dizer uma coisa hoje, para você mudar a maneira de pensar, para você, seja esperto, mais uma vez eu te digo, pense no que você está pensando. Qualquer pensamento, por que eu estou pensando isso? Por quê? Pergunta para o pensamento, por que você está pensando isso? Sabe por quê? Deus te deu o domínio de você pensar o que você quiser. E se Deus me deu o direito de pensar o que eu quiser, você acha que hoje eu que penso mais do que todo mundo, eu acho que eu seria, se eu fosse antigamente, eu seria um daqueles pensadores lá, Sócrates, esse povo aí, porque eu penso demais. Mas aí eu falei, que bom, Deus me criou assim, agora eu vou pensar assim. Mas a palavra é ela que eu vou pensar e ela vai me moldando, vai me mudando. E as coisas começam a mudar. Então não se deixe enganar por um pensamento, esse é um pensamento bobo. Não se deixe enganar. E outra, ler a Bíblia na intenção de mudar a sua vida. É a minha vida que a palavra tem que mudar. Porque às vezes a gente lê e fala, meu Deus, isso aqui é para aquele irmão, ou meu marido, ou para minha filha. Eu olho e falo, o que isso serve para mim? No que isso vai mudar a minha vida? Porque sabia que você não precisa mudar a vida de ninguém se você mudar a sua? Se você mudar a maneira de pensar, você vai curar a sua alma. Porque lembra que a memória inconsciente, o neurocientista diz que você não muda. Quando você acessar alguma coisa que está lá, você acaba tendo a reação. Mas só que você pode ressignificar. Quando vier um pensamento que te deixa mal, traz algo da palavra, a cruz. Jesus ressignificou a cruz. Você olha para a cruz, você lembra de redenção, salvação. Para nós não é aqueles filmes de sofrimento. A gente olha e fala, meu Deus, olha o que Jesus fez por mim, que coisa maravilhosa. Meu Deus, ele
Então ele ressignificou isso, ele trouxe um novo sentido. Porque quem é de Deus, onde você chegar, você vai dar um novo sentido para aquilo se você andar com Deus e renovar a sua mente. Seja radical com a sua mente. Não se deixe enganar. Vou ler só mais 2 versículos aqui. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Tem uma Bíblia que fala a sua mente, pois os seus pensamentos, porque dele depende a sua vida. Você imagina, irmãos, se você tivesse acesso a algo palpável, que fala, eu vou pegar isso aqui, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Sua vida, alguém te desse, fala, vai mudar a sua vida para sempre isso daqui. Pega aí que vai mudar. E todo mundo ia correr atrás. E a Bíblia diz para a gente guardar o pensamento, guardar, eu não deixar entrar aqui aquilo que não é bom, não é agradável, não é de boa fama, não tem nenhum louvor. Não ocupar é você ficar pensando naquilo, não é passar pela sua cabeça, é aquilo te ocupar, te embaraçar você naquilo. Não deixa ocupar sua mente, porque você é filho de Deus. E se você acessar a palavra de Deus, você vai ver quem você é. É tanta coisa que nós somos que eu falei, meu Deus do céu, me faz acreditar cada dia mais nisso, porque para a alma é inacreditável. Porque se você, isso é você pegar o seu espírito e deixar ele dominar tudo. Porque a gente fala, nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Deus quer que nós preservemos todos, tornar irrepreensível espírito, alma e corpo. E se nós, de fato, acreditasse de verdade mesmo que nós somos o espírito, a gente não deixava a nossa mente pensar nada que não vier dele, que foi renovado. E onde está? Onde que eu vou aprender tudo isso? Na palavra de Deus. Não tem outro, não tem outro. Vou ler mais um versículo aqui que a gente já vai orar, porque senão... Que a oração também. A oração é a oração e a palavra de Deus. Sempre pensar quando você está lendo a Bíblia. Parar e pensar. Quando falar algumas coisas, para e pensa. A gente tem uma cabeça maravilhosa, que Cristo, ele quis ser cabeça, porque eu acho que foi o de melhor que ele fez. Quanto mais eu estudo sobre a mente, mais eu falo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa e terrível. Porque está sob o seu domínio. Se você não dominar isso aqui, você pode sofrer muito. Mas é maravilhoso, Deus criou algo extraordinário, porque Ele esperava de nós, filhos de Deus, de tudo que Ele fez, a gente dominasse nossos pensamentos. E através da palavra de Deus, Hebreus 5,14. Vou aqui no celular que é mais rápido. Vou primeiro ler Hebreus 4, 12 e 13. Eu vou ler na mensagem para você ver o que a palavra de Deus pode fazer com você. Tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. Você imagina isso? Que se você tem uma dúvida e você está exposto à palavra, ela vai te esclarecer.
Então você não vai, ela, de alguma maneira. E às vezes a gente está lá com a dúvida, o Espírito Santo me mostra, mas aí eu não ouço o Espírito Santo naquilo. Quando eu chego na igreja, eu preparei a terra do meu coração. Sabe o que vai acontecer? A palavra que vier daqui vai entrar e vai germinar e vai dar fruto. Porque eu já preparei a terra lá. E às vezes eu não entendi lá, mas Deus vai usar alguém aqui. Porque nós somos um corpo. E nós juntos, muita coisa é esclarecida. Desconfirmam. Quando você estiver estudando a Bíblia, ou pensando alguma coisa e vir na sua mente, não conta para ninguém essa revelação aí que você teve. Não fala para ninguém. Fia, essa voz não é de Deus, porque nós somos um corpo. Não tem mais como você ter uma revelação e vir em você. Isso é só sua, eu estou revelando só para você. Não existe isso. Desconfie, repreende, fala, isso é bom, isso é de boa fama, traz algum louvor, não vai ocupar a minha mente. Eu não aceito mais isso, porque até na Bíblia o diabo pode querer te enganar, pensando. E geralmente os pensamentos terríveis que a gente tem, a gente pensa assim, não vou contar para ninguém, vou ficar. Mas irmãos, em nome de Jesus, eu quero rogar a vocês, se exponham à palavra todos os dias. Você quer ter uma vida mudada? Quer se apaixonar por Jesus? Você quer transformar essa geração, esse mundo? Principalmente os jovens, porque os jovens têm mais acesso, eles leem a palavra, eles são até mais inteligentes para entender. Então renova a sua mente todo dia, não dá descanso para a sua visão, não dá descanso, coloca ela diante de você todos os dias. Eu estou querendo, eu vou pôr, não estou, também vou pôr, não quero nem saber, eu vou colocar a palavra de Deus diante de mim. A palavra de Deus é a oração. Vai para o seu quarto, vai para o secreto, na sala, onde for o seu secreto, pega a palavra de Deus e fica ali. Jesus, eu quero te ver aqui na tua palavra. Eu estava lendo que Simeão, quando Jesus foi ser apresentado, Jesus era um bebê, ele falava assim, despede-me em paz, meus olhos viu a salvação. Foi revelado Jesus para ele ainda uma criança, ele nem experimentou de nada. Você imagine, porque o intuito da palavra de Deus é a gente encontrar Jesus. E quando você lê que aquilo traz vida para você, porque se eu leio todo dia, aquilo vai mudando a minha vida, me transformando. A palavra de Deus transforma qualquer pessoa. Se você decidir, é verdade? Então vou experimentar. Espera aí, Espírito Santo, me ensina. Se você tem o Espírito de Deus, me ensina a sua palavra. É para mudar a minha vida? Então vou me expor. Eu quero ver se a minha vida vai mudar. Irmãos, eu não dou um mês para você estar doidinho por Jesus, transformado. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para vocês. Romanos, lembre-se sempre, irmãos, transforme a sua mente pela palavra de Deus, porque pensamento gera sentimento e você vai ser exatamente o que você pensa. Não adianta falar, não é pensou uma vez, porque quando gerou sentimento, é que aquilo já está me moldando. Porque eu penso uma coisa, aí eu penso amanhã, eu penso depois da manhã, eu não tenho recursos internos. Eu não venho tanto na igreja assim, porque depois dessa pandemia as pessoas vão para o shopping, vão para o hospital, só que na igreja não pode, senão vou ser negligente. Engano do inferno. Porque essas pessoas que pensam isso, precisam ainda do leite, não cresceu. Então, o leite lembre-se de uma coisa, o leite é quando é acessado por outro tem e me dá. Porque quando você cresce, Jesus ele te dá a revelação, ele começa a vir com cada coisa e fala, não posso acreditar nisso. Mas coisas grandiosas dentro de você começa a experimentar de você e ele, lá aquele negócio doido, e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? É sinal que você está crescendo, quando Jesus lá no seu secreto, ele te dá coisa para você, sozinho, eu nem estou na igreja, eu estou sentindo tudo isso, eu estou tendo essas revelações. Quando eu olho alguma coisa na palavra que para mim é novo, eu já pergunto logo para o meu irmão. Porque eu vou falar, eu já falo logo, porque eu preciso de uma base, porque eu não vou me deixar ser enganada. Por mais que a gente sente que é o Espírito Santo, mas você fala, não, eu vou pesquisar o corpo, porque nós juntos
nós juntos, a verdade de Deus vai aparecer. Então, nessa noite, em nome de Jesus, que a sua oração seja: Pai, a partir de hoje, eu vou pensar no que eu estou pensando. Eu não deixarei mais vacilar, porque o pensamento muda até os neurônios, o pensamento muda o nosso gene. Os cientistas estão falando, você lê esse livro e fala: meu Deus do céu, como é sério isso, é muito sério. Então, o contrário também é verdade. Se eu pegar a palavra de Deus e eu pôr na minha mente, eu não me deixar pensar o que é errado, a minha alma vai ser transformada. Aquelas coisas que eu passei lá, que aconteceu comigo, que virou um trauma dentro de mim, que trouxe problema. Se você pegar a palavra de Deus e você colocar em cima daquilo, e às vezes, geralmente, você precisa de alguém para te ajudar. Porque nós não devemos andar sozinhos. Nós não dependemos das pessoas, mas nós precisamos da igreja, que é corpo. Nós precisamos. Porque quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele já deu um princípio logo. Agora é nós. Pai nosso. O Pai não é mais meu, agora é de vocês todinho aqui. Nós somos irmãos. É uma nova cultura. Agora vocês vão entender que o Pai de vocês não é aquele lá, não. Agora Deus é o nosso Pai. Então você pode ser igual eu. Jesus estava dizendo, porque se Jesus era daquele jeito, o Pai era o mesmo, a natureza era a mesma, o sangue era o mesmo, então você ser igual a Ele. Então, mude a sua maneira de pensar. Busque a Deus, ore. Irmãos, eu digo uma coisa, não se contente mais, principalmente que a gente percebe que é os últimos tempos, a viver uma vida. E o engraçado e o maravilhoso de Deus é que você viveu um tempão meio negligente. Quando você decide entrar, parece que um ano virou 10. Você dá uma velocidade assim, que você aprende coisa tão rápido, você fala: meu Deus do céu, porque na mente natural você fala: um ano, meu Deus, até eu aprender tudo. Mas em 5 minutos, domingo meu irmão disse que em 5 minutos desceu um download do céu, ele sabia tudo o que ele ia falar. Olha o tempo de Deus como que é. Então, se você decidir, porque a decisão está com você, porque tudo está pronto, você só vai acessar. Já está pronto. Quando você desejar, Deus, a Bíblia diz que ele se manifesta onde ele é desejado. Deseje Deus. Quando você desejar, ele se manifesta. Aí você quer outra versão dele. Jesus, não, é melhor, eu preciso de mais. E você não se contenta nunca, você quer mais e mais e mais e mais de Deus. Se você ora, você quer orar mais, vira um prazer. Não tem mais sacrifício, acabou o sacrifício. Você vai para lá, você fica... Eu fico às vezes no salão, meu Deus, eu fico fazendo um cabelo, eu entro tanto em silêncio, que a cliente fala assim: você está bem? Eu falo: meu Deus, não queria estar aqui. Porque parece que eu estou entrando dentro de Deus, ele em mim, e eu quero sair dali. Tem hora que eu falo para a manicure: eu vou descer lá em casa só um pouquinho, e eu tenho que cair lá no quarto. Eu falei: Jesus, eu vim aqui porque eu não resisti. E que isso seja real em nós, em nome de Jesus. E que nessa noite nós possamos orar por isso. E que a sua oração seja: Pai, eu quero uma mudança de mentalidade. Eu não vou mais vacilar com os meus pensamentos. Eu vou pensar no que eu estou pensando. Pensa, se alguma coisa te faz mal, por que isso me fez mal? Tenta pensar, por quê? Eu vi o quê? Eu fiz o quê? Eu pensei o quê? Comece a pedir para o Espírito Santo te trazer. E a sua vida vai ser transformada. E você vai ficar doidinho por Jesus. Sabe esses loucos aí na rua? Um dia eu falei: Jesus, sabe o que eu quero? Que um dia perguntaram para o Noé assim: o que você sente? O que você pensa quando você termina uma pedra? Você pensa? Ele falou assim: eu penso, como que eu vou fazer para arrumar outra pedra? Eu falei: Jesus, eu quero ser assim. Porque se eles são assim, eles se entregam, anda sujo, não está nem aí. Eu quero ser assim por Jesus, porque a minha vida vai ser tão brilhante que as pessoas vão ser atraídas por mim. E uma coisa, quanto mais perto do sol você chega, que é Cristo, existe uma responsabilidade. Você não consegue mais ver uma sujeirinha, porque qualquer sujeirinha vai aparecer. Você entra numa vida de santidade tão grande
que você não consegue. O que para os outros tudo bem, para você, para mim não. Mas não exija isso dos outros, exija de você. O que para os outros podia, eu falo, mas para mim não posso. Eu sou santa, eu sou separada, porque o sol te consome. Quando você chega perto do sol, a gente fica um pouquinho no sol, a gente não aguenta. Se você ir subindo e subindo e subindo, o sol vai te consumir. Nem o diabo te enxerga mais, porque você vai ter tão iluminado que ele não vai mais te enxergar. Não vai mais dar para ver. Então, vá para perto do sol, porque você vai ter uma vida de santidade tão grande que o mundo vai ver Cristo andando na terra.